Então tá, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, do versículo 11. Assim, gente, eu tenho tanta coisa para falar, e eu tô meio acelerado, assim, que eu tomei um Red Bull, né, antes de vir, e hoje eu sou um pouco acelerado, mas eu estava meio com sono, assim. Mas Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 ao versículo 16. Essa história é a história de dois irmãos, talvez você já ouviu falar. Talvez você já ouviu falar nessa história, já viu na EBD, já ouviu em alguns lugares. Mas eu quero falar sobre um homem chamado Caim. Esse homem, ele começou do jeito certo, ele fez a coisa certa, ele estava no lugar certo, mas com o coração errado. E o coração dele o levou a tomar uma atitude errada, que não teve volta. As consequências foram terríveis. E ainda por cima, a atitude dele perante as consequências foi pior ainda. E talvez você pense assim, mas Caim, legal, o homem lá do Velho Testamento, eu lembro, filho de Adão e Eva, né, ele matou Abel matou Caim, matou Noé, não sei quem foi direito, né, às vezes você nem sabe direito o nome das pessoas, mas essa história pode ser a sua história, porque Caim, ele estava oferecendo um culto ao Senhor. E você também está oferecendo um culto ao Senhor. Talvez você tenha tomado as mesmas atitudes que Caim, mas de uma maneira diferente, de um contexto diferente. Então sonde o seu coração. Sonde o seu coração essa noite. Eu quero que você esteja com o coração totalmente aberto à palavra do Senhor. Deus vai falar com você. Deus quer transformar a sua vida. Se você está aqui, não importa quanto tempo você venha, mas o Senhor quer falar com você. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo... Alguém tem uma Bíblia para mim? Que a minha Bíblia que desconectou. Então, muito obrigado. Não foi possível conectar YouVersion.com. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Ele não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve domá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E há algumas versões que diz: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu tenho alguma coisa a ver com a vida dele? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor, e foi viver na terra de Nod, a leste de Edom. Feche seus olhos mais uma vez. Eu sei que nós já oramos, mas eu quero orar mais uma vez com você. Apresente a sua vida diante do Senhor. Acalma o seu coração agora. Acalma o seu coração.
ouça somente a voz do Senhor. O Senhor tem falado com você, o Senhor tem feito perguntas a você. Que perguntas o Senhor tem feito a você? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Estamos sedentos, ó Pai, pela palavra do Senhor. Pai, que haja transformação em nossas vidas. Pai, que haja revelação em nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título dessa palavra é: não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença de Deus. Como eu disse, Caim, ele fez uma coisa certa. Ele estava ali e ele foi oferecer do fruto da terra algo para o Senhor. Ele estava trabalhando, ele quis oferecer, ele estava cultuando a Deus. Mas a sua oferta foi recusada. A sua oferta foi rejeitada. Ao contrário da de seu irmão, que foi aceita, e o seu irmão foi aprovado. Talvez você esteja aqui prestando um culto a Deus. Talvez você esteja aqui cantando ao Senhor e pulando e levantando as mãos e glorificando ao nome do Senhor. Mas o Senhor tem olhado para a sua vida e tem reprovado. E tem reprovado. Porque você está aqui cultuando a Deus, mas o seu coração não está. Mas o seu coração está lá fora. O seu coração está em outro lugar. A sua mente está em outro lugar. Você está aqui apenas por fazer um culto ao Senhor. Não se afaste da presença de Deus. Talvez você está aqui na casa de Deus, na casa do Pai, adorando ao Senhor somente por palavras, mas já está afastado da presença do Senhor. E nós vamos ver agora algumas atitudes que podem te afastar da presença de Deus. Não é uma coisa que acontece por um acaso. Você está aqui na igreja adorando ao Senhor e de repente, opa, me afastei. Aquele amor que eu sentia se esfriou. Aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo que não parava de adorar ao Senhor se esfriou. Não, são algumas atitudes que nós tomamos e às vezes são sutis, outras são mais escancaradas, umas são pequenas, outras são grandes, mas existem algumas atitudes que te afastam da presença do Senhor. A primeira atitude é não aceitar não como resposta. Não aceitar não como resposta. Uma pessoa que não aceita não, essa na verdade é uma grande marca de uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa, quando ela é confrontada à luz da palavra de Deus, ela fica brava, ela fica carrancuda e ela emburra. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Alguém que você chega e fala assim: meu irmão, eu não entendi isso que você fez. Sabe, às vezes você vem na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, e você está falando: olha, eu não concordo, a Bíblia fala que você está fazendo o contrário. E a pessoa faz o quê? Ela fica brava com você, ela emburra. E a palavra fala sobre Caim, e talvez você seja um Caim, sabe, que Caim, a palavra fala que o rosto dele caiu. Eu imagino que ele estava lá, adorando ao Senhor, e de repente Deus falou: não, sua oferta não. Aí ele fez assim, aí ele emburrou. E a mesma forma é você. Talvez você está aqui agradando ao Senhor e às vezes você está aqui no ministério de louvor e você está cantando e tal. Aí chega a Carol agora, né? Ou chega alguém e fala assim: irmã, essa calça sua está muito apertada. Aí você já fica emburrada. Ou alguém chega e fala qualquer outra coisa baseada na palavra de Deus. E nesse caso, no caso de Caim, quem exortou ele foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus quem falou com Caim. O próprio Deus falou para ele: não aceitei a sua oferta, mas eu não aceitei a sua atitude também. A palavra fala que Deus recusou a oferta e o próprio Caim, ao contrário do seu irmão, que foi aceito e foi exaltado. Mas há também um sentimento de rejeição. Talvez, quando você recebe um não, talvez quando você recebe uma recusa, quando você recebe uma exortação, você esteja com o sentimento da pessoa estar te rejeitando, da pessoa estar te acusando, e você acaba que não ouve o conselho da pessoa, você fica surdo para o que o seu irmão está falando, para o que Deus está falando com você, para o que a pessoa, para o que o seu pastor, o seu líder está falando com você. Talvez esse não que você está ouvindo é um namoro impróprio. Você começou a namorar uma pessoa e já chegou fazendo as coisas atropeladas e tal, e chega alguém para você e fala assim: meu irmão, por que você está fazendo isso?
eu não acho legal isso que você está fazendo, eu não acho legal essa sua atitude. Aí você vai e fala, não, esse cara não sabe nada da minha vida. Esse cara ele não sabe ele não sabe o que eu passo, ele não me conhece. Quantas pessoas eu já fui exortar e já exortei e a pessoa fala assim para mim, você nem me conhece para estar falando isso de mim. Não importa se eu te conheço ou não, meu querido. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. E a Bíblia diz o seguinte, se você vê o seu irmão pecar, você tem que ir lá e falar com ele. Falar, olha irmão, você está errado. Isso você está fazendo desagrada a palavra do Senhor. Esse caminho que você está trilhando, olha, esse caminho vai dar em morte, vai dar em destruição. Porque se você não fizer isso como um cristão, você se torna responsável também pela atitude do seu irmão. Você se torna responsável pela consequência de tudo que vai acontecer. Então nós temos que falar. Nós estamos aqui para falar. E uma pessoa que não aceita não como resposta, ela é uma pessoa imatura, ela é uma pessoa religiosa. E o religioso, ele é assim. Ele fala assim, ele não aceita. E ele fala, e ele acaba transferindo a culpa. Você já aconteceu isso com você? Que você vai exortar uma pessoa, e de repente você que se tornou errado, você acaba pedindo desculpa? Já aconteceu assim? Às vezes a pessoa foi lá, e aconteceu várias vezes comigo, de eu chegar assim e tal, eu vou falar com a pessoa, aí eu falo assim, olha, isso que você fez, às vezes eu falo da forma errada também, né? Você vai e fala assim, olha, isso que você fez não está certo, isso que você fez não gostei, eu não gostei dessa sua atitude, por quê? Porque ela não condiz com a palavra de Deus. Aí a pessoa fala, olha, você nem me conhece, porque você não estava lá e tal, e ela começa a se justificar, e você fala, não, olha, desculpa, né? Eu não sabia que você estava tão certo, e você acaba se tornando a pessoa errada. Então a primeira atitude que você tem que tomar, para você não se afastar dos caminhos do Senhor, é aceitar o não. Aceite o não. Aceite o não temporário do Senhor. Caim, no caso, ele poderia simplesmente ter aceitado a rejeição do Senhor e ter pensado assim, aonde que eu errei? O que eu fiz? Por que ele não aceitou? Por que ele não aceitou a minha oferta? E por que ele está aceitando a do meu irmão? Mas ele preferiu trilhar o caminho da morte, o caminho da vingança, o caminho da autocomiseração, o caminho do rancor. E ele foi alimentando aquele rancor, e ele foi alimentando aquele rancor, e alimentando aquele sentimento. Quantas vezes você tem alimentado esse sentimento? Ao invés de você mudar o seu caminho, ao invés de você mudar a sua atitude, você tem se transformado em uma pessoa rancorosa e pensado, ninguém me valoriza, ninguém vê o que eu estou fazendo, as pessoas só vêm para apontar o dedo, as pessoas só vêm para falar, mas ninguém quer caminhar comigo, ninguém quer andar comigo. Se a pessoa está falando de você, para você, é um sinal de que ela está querendo caminhar com você, de que ela se importa com você, de que ela quer cuidar de você. Então, uma atitude que você tem que tomar. E nessa noite ainda, aceite o não como resposta. Aceite a exortação, aceite a repreensão, principalmente quando ela vem de Deus. Se a repreensão vem de Deus, aceite, meu irmão. Não fique quieto. Se Deus está usando uma outra pessoa para falar com você, é porque você não está ouvindo. É porque às vezes você não está caminhando mais nos caminhos do Senhor. Você já está afastando, e se afastando, e você está ficando longe. E o Senhor está te chamando, e Ele está falando, e você já não está mais ouvindo. Aí Ele vai e usa as pessoas. Uma outra atitude, que acontece muito, e uma atitude que faz para você, que você acaba se afastando da presença do Senhor, é não se alegrar com os que se alegram. Diga assim, inveja. Não, fala aí, gente. Inveja. A inveja, não é para repetir não, só eu que repito agora, obrigado. Mas você se alegrar, se chorar com os que choram, é muito fácil. Agora difícil é se alegrar com os que se alegram. A pessoa está triste, você não vai chorar com ela apenas porque ela está triste ou porque você é superior a ela, mas é porque é fácil você se sensibilizar com alguém que está sofrendo. É fácil você sentir apatia daquela pessoa, você sentir um sentimento bom, um sentimento de compaixão pelaquela pessoa. É fácil você olhar para ela e falar, meu irmão, você está passando por uma dificuldade terrível. Você está passando por isso, mas eu vou passar por isso com você. Eu vou andar com você, cara. Eu quero caminhar com você.
Eu sei que você talvez seja um parente seu que faleceu, talvez seja um relacionamento que acabou. Eu vou andar com você, eu quero chorar com você, eu quero carregar a dor com você. Agora, o difícil é você se alegrar com os que se alegram. E mais difícil ainda é você se alegrar quando a pessoa está sendo elogiada e você está sendo exortado. Já aconteceu isso? Às vezes você chega e na festa de celebração, todo mundo multiplicando, ou no Tadel mesmo, né? E tem aquele momento da supervisão, aí o seu irmão fala assim, é o momento que fala das células. Aí o seu irmão fala assim, não, minha célula foi meio fraca essa semana, foi 22 pessoas só, sabe? E a gente convidou 46 convidados e só foram 10, né? E no batismo passado nós batizamos, aí você olha, meu Deus, e aí você começa a olhar para a pessoa e tal, e ao invés de você celebrar aquilo, você acaba falando assim, mas também para ele é fácil, né? Ele é filho do pastor, ou ele é amiguinho do pastor lá, e o pastor vive na célula dele, e o supervisor está lá na célula, e ele tem um ministro de louvor legal, mas também, né, no caso, as pessoas que vêm, que tanta gente veio de outra igreja e entrou na igreja dele, e a gente começa a fazer o quê? A alimentar um sentimento de inveja pela pessoa, mas não se alegra. E aí, na hora de você falar os seus resultados, você fala até baixinho, você fala, né? Você até fala que não teve célula. Não deu para fazer célula essa semana, né? Só foi, a gente reuniu para orar e começa a inventar, né? Não teve célula essa semana, a gente estava eu e mais 3, a gente se reuniu para orar, e ficamos orando, e fizemos um louvor, né? Mas não foi nada. E aí você começa a inventar. Por quê? Porque você está disputando com a pessoa. Você está competindo com aquela pessoa. Se alegre com os que se alegram. Celebre as vitórias do seu irmão. Celebre com ele. Cara, parabéns. Parabéns, cara. A sua rede está crescendo, a sua célula está crescendo. Não é a sua célula. Engano seu. Se você está achando que é a sua célula, é o reino de Deus. É a minha igreja que está crescendo. Se você está evangelizando, se você está fazendo as coisas para que a sua célula cresça, talvez seja por isso que ela não está crescendo. Talvez seja por isso que nada está acontecendo. Se a sua igreja não está crescendo, talvez seja por isso. Porque você está fazendo isso para edificar o seu reino, para edificar o seu império, o império da minha célula, da minha supervisão, da minha coordenação, da minha rede, da minha igreja, aí vai, né? O meu apostolado, né? Aí você já quer virar até apóstolo daqui a pouco, né? Eu sou apóstolo dos pés brancos, daqui a pouco inventa até um nome assim, né? Porque eu evangelizo lá dos pés vermelhos, sei lá, né, que é o pastor Jonathan, mas o meu é dos pés brancos, porque eu uso tênis, meu pé é branquinho, é limpinho, né? Eu sou, sei lá, daí você começa a querer fazer o quê? Edificar um reino para você mesmo. E eu quero te dizer uma coisa, se você está disputando com alguém, você já começou perdendo. Já começou perdendo, porque a pessoa, ela nem está sabendo que você está disputando com ela. A pessoa ela nem está sabendo, ela está ali e ela está fazendo o serviço dela, está trabalhando, está evangelizando, está chamando as pessoas para a célula, está orando, está intercedendo pelo outro, e você está lá, olhando para o cara com cara torta, olhando com cara amarrado assim, olhando emburrado para a pessoa. Meu irmão, se alegra, aprende, só o tolo não aprende com quem está dando certo. É só o burro, é burro mesmo. Quem olha para a pessoa, em vez de você ficar olhando para a pessoa e ficar com inveja, olha para a pessoa e fala, cara, o que ele está fazendo? Está orando de certo, e eu não estou orando. Daí vai lá e pergunta, eu faço isso, eu chego no André, eu chego no Mi, chego no William, eu falo, cara, o que você está fazendo? Como é que funciona? Né? Que hora você ora? Eu vou orar também. Vai orar essa semana, Domício? Eu vou orar também. Está dando certo? Eu vou fazer. Agora, você olhar para a pessoa, e quando a pessoa é elogiada, e quando a pessoa é exaltada, e a pessoa é engrandecida, você fica falando, também, e você fica aí parecendo o quê? Parecendo uma criança. É infantilidade isso, é um sentimento infantil. Você não amadureceu ainda. Talvez seu culto devia ser lá na sala 103, lá no Mini, né? Lá no cultinho, e ó, em nome de Jesus, amém. Né? Mas, por quê? Porque você não amadureceu nessa área. Você está tendo um comportamento de criança, só que com 35 anos. Talvez você está tendo um comportamento infantil, só que aqui, ó, você pode ser bem sucedido no seu emprego, pode ser bem sucedido no seu curso, na sua casa, mas o Senhor tem olhado para a sua vida e tem falado, não aceito a vida dele. Eu não aceito a oferta que vem do coração dele. Eu não aceito. Por quê? Porque ele está fazendo tudo com o sentimento errado, fazendo tudo por causa de inveja, por causa de competição. Rapaz, quantos cultos, eu acho que toda vez que eu prego, eu falo,
né, que quantas vezes eu fiz as coisas baseado na inveja, baseado na disputa, baseado na discórdia, e eu lembro que sentava eu, o Gert, o Áureo, e a gente sentava assim e falava assim, mas também aqueles caras lá, eles vão ver, eles não quiseram conversar com a gente, mas a nossa célula vai ser maior que a deles, e nós vamos ganhar mais gente, e a gente via umas pessoas assim, meio afastadas assim, e falava, vou chamar aquele cara também, porque ninguém quis chamar ele, e a gente foi crescendo, baseado no quê? Na insubmissão, na rebeldia, e enquanto Deus não quebrou a gente não foi livre, porque a gente estava andando em círculos, a célula até crescia em número, mas eram pessoas sem compromisso, pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pessoas que não conheciam o poder de Deus. Sabe por quê? Porque nós não vivíamos o poder de Deus. Porque nós não vivíamos um evangelho puro. Nós vivíamos um evangelho baseado em nós mesmos. Então a segunda característica de uma pessoa que se afasta da presença de Deus é não se alegra com os que se alegram. Se alegre com os resultados do seu irmão. Se o seu irmão for exaltado, a palavra quando fala que a oferta de Abel foi aceita, ela quer dizer não apenas aceita, mas ele foi exaltado, ele foi elogiado, ele foi reconhecido publicamente, ao contrário de Caim, que não foi. Então, quando o seu irmão for chamado aqui e ele for elogiado, quantas vezes eu elogio várias pessoas, eu elogio o Rogério, eu elogio o Diego, eu elogio o Lucas, eu elogio várias pessoas aqui que andam comigo, já elogiei o Breno, e vou falando das pessoas. Não olha, eu acabei de elogiar o Danilo ali com o cabelo bonitão dele assim e tal. Eu queria ter muito um cabelo daquele, assim, né? Mas infelizmente eu não tenho esse dom do cabelo. Mas se alegre com eles. Olha o penteado do seu irmão e fala, cara, que penteado maneiro, entendeu? Queria ter um cabelo desse também. Se alegra, aceite que a pessoa pode ser elogiada, aceite que ele pode ser melhor do que você. Aceite isso. E a terceira coisa, para você não se afastar da presença de Deus, uma característica de uma pessoa que se afasta da presença de Deus, ele não domina o pecado. Diga assim, eu vou dominar o pecado. Essa foi o treino, agora de novo, para todo mundo falar, que ali ninguém falou assim, eu vou dominar o pecado. Agora só os homens, né? Parecendo o menino da borda. Mas nós temos que dominar o pecado. Caim, ele ofereceu a oferta ao Senhor, e ele prestou um culto a Deus. É precipitado nós pensarmos, e eu já vi alguns pastores pregando isso, e eu creio até que, não sei, talvez eles não se atentaram para isso, mas é muito precipitado você olhar para a oferta de Caim e você falar que ele não ofereceu o melhor dele para Deus. Você falar que Abel apenas ofereceu o melhor e Caim não. Talvez, eu já vi gente falando que Caim não ofereceu aquilo que lhe custava. Ele ofereceu qualquer coisa. Alguém já ouviu uma palavra assim? Que Caim foi lá, que Abel foi lá e separou o melhor. E Caim chegou e pegou qualquer coisa e ofereceu a Deus. O texto não fala isso. A Bíblia não fala isso. E eu queria que você pensasse um pouco e entendesse um pouco. Talvez a oferta de Caim tenha custado mais do que a oferta de Abel. A oferta de Caim pode ter custado mais do que a oferta de Abel. Porque Caim era agricultor. Ele trabalhou na terra. E quem aqui é agricultor? Alguém? Ninguém, né? Quem carpe terreno aqui, quintal? Carpe lote, assim, ó. Hã? Cadê o Gabriel? Não está aí? O pessoal lá, o pessoal que trabalha ali com a gente. Mas você carpia um quintal, gente. Quem já carpiu um quintal? Não, levanta. Quem já carpiu? Pior coisa que eu já fiz na minha vida foi carpir um quintal. Meu pai tinha uma chácara lá em Palmeiras. E ele fala, eu não sei por que ele queria isso. Ele falava assim, ó, você vai carpir e deixar 3 metros de distância da cerca. Não sei de onde que daí a gente ia lá, ó, e batia, só fazia buraco. Ia fazendo com a enxada assim, não sabia nem segurar. Ficava morto. Morria, né? Era mais barato ele ter contratado alguém do que a gente, porque ele tinha que comprar remédio, tomar refrigerante, pagar sorvete, aí fazia um monte de coisa. Mas Caim, assim, ele preparou a terra. Imagina ele chegou lá na terra, a terra nunca tinha sido trabalhada ainda. Ele limpou aquela terra, ele tirou as ervas, ele tirou o mato, ele tirou a braquiária, ele foi limpando. E não tinha trator não, filho, não era ali, ó, tratorzão, não era o boi que ele colocou, não, é na mão mesmo.
foi lá, fez uma ferramenta, não sei como, né, vou imaginar demais. Talvez ele pegou uma pedra, afiou e foi lascando e tal, né? Mas ele fez o quê? Ele trabalhou aquela terra. Ele limpou, tirou as pedras, sabe? E aí às vezes tinha ninho de bicho, e ele foi lá, ele saiu uma cobra, ele já matou, e já saiu e tal. Então o que ele fez? Ele trabalhou, foi trabalhoso. Só quem carpia um terreno sabe como que é trabalhoso. Você vai lá e você trabalha. Aí ele plantou aquela terra, ele plantou, aí ele esperou a água, tá? Aí cresceu, aí sim ele foi colher. Só depois de muito trabalho, depois de limpar, afastar os animais, afastar os pássaros que vinham comer o seu fruto. Então não fale que a oferta dele não custou para ele, porque custou, e custou muito. Já Abel, talvez, ele estava lá, ele viu uns bichinhos, né? Aí falou, bichinho, vem cá. Né? Daí ele foi lá, cuidou do bichinho e tal, foi dando comida, aí o bichinho foi, procriou, já deu outro, e ele cuidando dos bichinhos. Falou, ninguém vai encostar nos meus bichos. Tá? Aí ele olhando e cercando, pastoreando mesmo. Aquele não sei que tipo de rebanho que era. E ele cuidou daquele rebanho. Aí ele teve a ideia, falou, olha, eu vou ofertar algo para o Senhor, assim como meu irmão Caim. Os dois. O texto não fala que um imitou o outro, o texto não fala que um falou assim, não fala que porque Abel ofereceu uma oferta, Caim foi lá e ofereceu. Fala que não. Fala que os dois decidiram oferecer algo ao Senhor. Aí eles ofereceram. A oferta de Caim foi rejeitada. E Abel não. Caim olhou para Abel, ele não olhou para o seu coração, mas ele olhou para o irmão dele. Ele falou, rapaz, por que você foi elogiado, hein? O que está acontecendo? Por que ele pode e eu não posso? Deus só fala com ele, Deus dá tudo para ele, tudo que ele faz dá certo, ele faz lá aquele negócio, ele nem teve trabalho, eu que fiquei vendo, eu estava lá carpindo, chamei ele, nenhuma água ele me trouxe quando eu estava trabalhando, e ele foi alimentando aquilo. Mas a palavra diz que o Senhor olhou para ele e falou, olha, se porventura você agires bem, não vou mudar tudo? Se porventura você mudar de postura, você mudar o seu coração, você mudar a sua vida, se você proceder bem, a sua oferta não vai ser aceita. O pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. E aí Deus está perguntando para você essa noite, qual é o pecado que você tem que dominar? O pecado está à porta. Esse texto é como se fosse no jardim do Éden, quando a serpente estava tentando Eva. Só que agora é o pecado. É o pecado que tem tentado. É o pecado. E o pecado ele não começa numa atitude. Você não está andando. Caim não simplesmente estava andando e falou assim, opa, vou matar meu irmão. Pá, matei. Não foi assim. Ele primeiro olhou, sentiu inveja, disputou, sentiu ira, e só aí ele praticou. Qual é o pecado que está batendo na sua porta? É a ira? Diariamente, nós somos tentados. Diariamente, nós corremos o risco de pecar. Diariamente. Essa semana mesmo, eu tive várias oportunidades de pecar. Algumas eu até pequei, né? E outras não. Porque nós somos todos pecadores. Dependentes de Deus. Dependentes do perdão de Deus. Dependentes da glória, da misericórdia do Senhor. E essa semana, eu tive uma oportunidade de não pecar. Sabe quando você tem a oportunidade de pecar, e eu tive a oportunidade de não pecar. Eu tive, na verdade faz 2 semanas, que por causa de uma consequência de uma atitude errada minha, que eu estou sofrendo muito. Né, o que aconteceu? Um dia eu dei um cheque aí, né? Fala assim, né? Eu dei um cheque para uma pessoa. E aí, eu não soube preencher o cheque. Tá? Então eu estou assumindo a minha responsabilidade. Era um cheque pré-datado, aí o cheque era para o dia 10. Resumindo, o cheque era para o dia 10, dia 29 o cara depositou. Não sei de onde que ele tirou, que na minha conta ia ter dinheiro dia 29. Né? Mas ele foi lá e depositou. Mas aí, o gente boa lá, o amigão, camarada, ele foi e depositou de novo. Sabe, assim, não foi só assim. Ele depositou e aí no outro dia depositou de novo. O que eu fiz? Ele me ligou, falou, estou com seu cheque aqui e tal, voltou. Aí eu cheguei, e falei com ele, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu posso pagar? Ele falou, pode.
peguei o cheque de volta. Vai ouvindo a história. Vai vendo a situação. Aí o espertão, eu sou muito esperto, sou muito inteligente, né? Aí eu peguei o cheque e falei assim, bom, para que ninguém, porque o cheque é um cheque, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou rasgar. Aí eu rasguei meu cheque, fui lá, e não só rasguei, joguei na privada, dei descarga, né? Para quê? Para ninguém achar meu cheque. Afinal, era um cheque, né? Rasguei e tal. Aí, fui tirar uma folha de cheque no banco de novo, aí estava restrito o meu nome. Eu falei, por que está restrito meu nome? Fui bravo já. Falei, mas por quê? Meu nome não está no SPC, não tem nada e tal. Ele falou, olha, aqui diz que tem um cheque seu que voltou. Eu falei, voltou, mas eu paguei já. Cadê o comprovante? Aí eu falei, não tenho. Ele falou assim, tá bom, então cadê o cheque? Vai lá na Solurb, lá que você vai achar. Né? Lá na estação de tratamento você acha. Aí o que eu fiz? O cara falou assim, ele me deu a orientação e tal, isso já faz 1 ano quase. Peguei e falei assim, quer saber? Deixa quieto, né? Não preciso de cheque mesmo, não preciso do meu nome limpo mesmo, não preciso de nada, vou viver minha vida tranquilamente. Aí lá vai eu, essa semana passada, muito feliz da vida, falei assim, vou trocar meu carro, né? Meu carro já está velho, né? Não, meu carro está muito bom, está ótimo, se você quiser comprar, inclusive, né? Assim, ele só está com o para-brisa trincado, né? Os amortecedores estourados, sim, mas, como diz o garagista, ele é um carro trabalhado, né? Meu carro está bem trabalhado já, 110 mil quilômetros andados, assim, bem tranquilo. Aí, fui lá trocar de carro, tal, fui na concessionária, feliz, e andei, falei com o Lucas me deu umas orientações, e eu, vou trocar e tal, sonhei, falei com a Aline, já levei para jantar, falei, nossa, o carro é esse, tirei foto com a chave, assim, sabe, tudo aquilo que você faz, assim, eu com a chave, assim, sonhando, aí a Aline falando assim, ai, que lindo, nós vamos trocar de carro, e é o carro que vai caber aos nossos filhos, porque nós vamos poder passear, e a gente já começou a sonhar e tal, de repente me liga a mulher da concessionária e fala, Rafael, olha, tem um problema aqui. Eu falei, por quê? Seu cadastro não foi aprovado. Eu falei, mas como que não foi? Meu nome está limpo. Eu falei, então, você tem uma restrição. Eu falei, ixi, tá bom. Fui lá no SPC, não tinha nada. Aí eu fui no Serasa, adivinha? O cheque. Né? Aí eu falei, beleza, aquele cheque, né? E agora, quem que foi o cara? Fui lá num mercadinho, era um sacolão lá no Aerorancho. Aí eu fui lá no sacolão do cara, no Aerorancho, o cara falou, tá, aquele cheque e tal, beleza. Fiquei lá esperando. Aí ele falou, olha, eu não posso resolver isso agora, você tem como voltar amanhã? Tranquilo. Fui lá, mandei meu amigo ir lá para mim e tal. Aí chegou lá, olha, o cara está viajando. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Aí ele viajando e tal, deu ligar para ele, não me atendia. Aí eu fui, eu voltei lá. Aí ele falou, não, amanhã a gente resolve e tal, fica tranquilo, vamos resolver isso aí, isso é rápido, é só assinar e tal, já faço a declaração para você. Aí eu fui. Resumo da história. Depois de uma semana indo lá no sacolão, lá no Aerorancho, assim, eu moro só ali perto da CDB e ia no Aerorancho, assim, uma semana, né, tranquilo. Gastei um tanque de gasolina em uma semana. Cheguei lá, aí ele falou assim, tá em nome de quem o cheque? Aí eu falei, empresa tal de tal. Ele, não, eu passei esse cheque para frente, cara, não é comigo não. Aí eu falei, tá, e quem que é a empresa? É o fulano, eu fui lá no fulano. Aí eu cheguei lá, mesma história, a gente boa lá, né? Aí eu fui lá na gente boa, falei, gente boa e tal, meu cheque aqui e tal. Daí ela falou, esse cheque não foi pago não, você tem que pagar de novo. Eu falei, como assim? Eu paguei. Daí ela falou, não pagou, não vejo nenhum recibo aqui e tal, então traz recibo. Eu falei, moça, não tem recibo. Cadê o cheque? Cadê? Né? Se eu não paguei, cadê? Me mostra que eu te pago. Aí ela falou, tá bom, vou ver para você. Eu falei, tá bom. Aí amanhã você vê que eu vi. Eu liguei para ela, no outro dia. Liguei para a mulher e tal, falei com ela, falei, olha, é do cheque. Ela falou, olha, quando estiver pronto eu te ligo. Eu falei, tá bom, quando estiver pronto você me liga. Isso na segunda. Terça, quarta, quinta-feira. Eu falei, vou ligar, né? Falei, moço, tal. Não, tem que trazer uma declaração aqui. Falei, tudo bem, vou relevar a declaração. Fui lá, levei a declaração. Aí tal, daí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, liguei de novo. Falei, moça, eu posso ir pegar meu cheque? Ela falou, olha, não deu tempo de fazer. Quando der, eu vou fazer. Eu falei, olha, amiga, eu não vou mirar, né? Presta atenção. Mas eu estou precisando muito limpar meu nome. Eu sei, né, que é um favor que você está me fazendo. Eu sei, sabe, que você não é uma obrigação sua, mas não custa você fazer isso para mim. Ela falou, tudo bem, então quando der, quando estiver pronto, eu vou te ligar. Você pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, eu liguei de novo.
É agora, quarta-feira dessa semana. Aí eu liguei. Ela falou, tá pronto desde segunda-feira. Eu falei, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo cheque, assim, obrigado. Aí eu liguei pro Rogério, falei, Rogério, pelo amor de Deus, vai lá na Santa lá para mim, né? Dá um abraço nela, dá um beijo, agradece muito assim pela vida dela, pela vida da irmã. Aí tá. Aí eu fui no banco, Caixa Econômica Federal, funcionários públicos nos bancos, você sabe como é que é, né? Aí eu cheguei lá e falei, olha, amiga, gente boa, estou muito feliz, estou muito animado, estou com um cheque aqui, assim, faz 3 semanas que eu estou tentando resolver, mas vamos lá. Eu preciso resolver a questão desse cheque. Aí a mulher falou para mim, olha, isso é lá no gerente. Aí eu fui lá no gerente. Cheguei lá no gerente, gente fina, falei, olha, isso aqui é no cheque. Ele falou, não, isso aqui é no caixa. Eu falei, tá bom. Fui lá, peguei a senha de novo, né? Primeiro peguei a senha para ir no gerente, depois peguei a senha para ir no caixa. Isso assim, eu muito feliz, frutos do Espírito, assim, trabalhando bem na minha vida, assim. Aí eu cheguei no caixa, enfrentei a fila, aquilo, pessoas. De repente eu chego no caixa, a mulher olhou, não, isso aqui é lá no gerente. Aí eu falei para ela, olha, é lá no gerente mesmo? Ela falou, é. Aí eu voltei no gerente. Fui lá, falei, olha, amigo, eu acabei de pegar aqui, tal. Ele falou, não, isso é lá no caixa. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, né? Eu não sei de onde que é, eu nunca voltou cheque meu, eu pago tudo minhas dívidas, minhas contas em dia, tá bom? Foi um erro meu e tal. Pelo amor de Deus, vocês não podem conversar e decidir com quem que é? Vamos lá no caixa para mim e tal. Aí o cara pegou, sem brincadeira, ele pegou o papel da minha mão assim, ó. Daí ele foi lá no caixa, falou, olha, isso aqui é com quem? Aí falou e tal, daí, tá, é comigo mesmo. Aí ele foi, aí a mulher explicou pro gente boa, aí eu, tudo bem. Aí eu lá, muito feliz também, no fruto do Espírito, assim, sendo testado, trabalhado por Deus, sendo aperfeiçoado. Aí ele olhou assim e falou, cadê a declaração dos 3 cartórios de protesto? Não tenho. Aí ele falou, então você tem que trazer as 3 declarações, os 3 cartórios de protesto. Nessa brincadeira aí foi R$140 de declaração. Um protesto, outro no outro declaração, mas não sei o que. Enfim, cheguei lá, limpei meu nome e graças a Deus. Mas, não, aplauda sim a Deus. O que acontece é que todo dia você tem a oportunidade. A oportunidade pode ser uma oportunidade simples ou ela pode ser uma oportunidade mais complicada. Você tem a oportunidade de se irar ou de se controlar. Você pode ofender as pessoas e falar, aqui também, cambada de funcionário público, vocês não trabalham, é meu dinheiro aqui, nesse banco e tal. Ou você pode falar, querido, amado, né, coração, vem cá, me ajuda aqui. Né, e você ser educado. Você testemunhar da presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Ele está trabalhando no seu coração. E da mesma forma, como Deus falou com Caim, Deus falou comigo. E Deus pode estar falando com você também. Diariamente, o Senhor tem falado conosco. Ele tem falado com você. E para terminar, quando Caim, a última atitude que ele fez, e nós já vamos orar, a banda pode subir. E a última atitude de Caim foi que ele fugiu da presença do Senhor. Após ele ser exortado por Deus, após ele matar o seu irmão, mesmo assim, o Senhor lhe ofereceu uma chance. Mesmo assim, o Senhor perguntou para ele, por que você fez isso? O que você está fazendo? O sangue do seu irmão está clamando. Sabe o que Caim fez? Ele fugiu. E ele foi para um lugar chamado Nod. Nod quer dizer perambulação. E é uma realidade triste. Mas quando nós nos afastamos da presença do Senhor, nós ficamos perambulando. Nós ficamos vagando de um lado para o outro. Talvez você se afastou da presença do Senhor. Talvez você tenha uma vida boa. Você tenha um emprego bom. Você tem uma namorada legal, bonita, conversa com você, joga videogame com você e deixa você jogar bola. Você tem um namorado que adora Victoria's Secret, não para ele, mas para você, né? Mas que ele compra para você presente, te dá flores.
mas você está afastado dos caminhos do Senhor. E você fica perambulando e andando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Deus, Ele nos faz perguntas que muitas vezes nós não queremos ouvir. Imagina quando Deus perguntou para Caim, onde está o seu irmão? Ele tinha acabado de matar o irmão dele. Essa era a última pergunta que ele queria ouvir. Essa é a última pergunta. Talvez Deus esteja perguntando para você, como está a sua sexualidade? Aonde está a sua namorada? Aonde está o seu chefe? Aonde você está? O que você está fazendo? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quais perguntas Deus tem feito para você? Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, é algo muito lindo, quando Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Você tem obedecido ao Senhor? Ou você tem apenas se sacrificado, dado algo custoso ao Senhor, algo pesado muitas vezes, vindo ao culto, fazendo discipulado, vindo na célula, vindo nas reuniões de oração, mas não tem obedecido ao Senhor. Para o Senhor, pouco importa quantas vezes você vem à igreja, o que importa é que você obedeça a palavra dEle diariamente, que você se submeta à palavra dEle, que você honre os princípios da palavra de Deus. Honre ao Senhor teu Deus, honre ao Senhor, obedeça os princípios, e não são apenas alguns não. Hoje eu estava vendo na internet, uma pessoa que entrou numa discussão tola, muito tola, a discussão ali, e aí quando ele foi afrontado sobre a Bíblia, e ele falando sobre a Bíblia mesmo, a discussão dele, aí ele falou, olha, eu não acredito em toda a Bíblia não, acredito só em algumas coisas. Não acredite só em algumas coisas, obedeça em tudo, não obedeça só no que convém, não obedeça só no crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, não obedeça só nisso, obedeça em tudo, arrependa-se dos seus maus caminhos, comece a orar, aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar de arrependimento. Eu sei que você pode estar até pensando em outras coisas, pensando onde você vai, o que você vai fazer, mas aqui é um local de arrependimento. O Espírito de Deus está aqui. E eu vou perguntar mais uma vez, quais perguntas o Senhor tem feito para você? Qual é a área que quando você vai orar, você finge que não está pensando nela? É a internet? É? São as mensagens no celular? É o seu ego, menina? Quando você fica conversando com 5, 6 meninos e dando esperança para os 5, para os 6, para os 7, você não quer nada com nenhum deles, mas você dá esperança. Aí você manda mensagem, mas você faz perguntinha, você fala, mas o que você acha de mim? Não posso te falar. Qual que é a área da sua vida que o Senhor tem reprovado? E tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou. Senti tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Se coloque-se em pé, vamos
cantar. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. O conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. O conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Seus olhos, tenha mais 5 minutos com o Senhor nessa noite. Controle-se um pouco a sua vontade de ir embora, porque o que Deus quer, o que Deus quer é que você coloque seu coração diante dele e entregue tudo ao Senhor. Eu sei que Ele falou contigo nessa noite. Talvez você se reconheceu na vida de Caim. Talvez as suas atitudes tenham sido as mesmas, o seu coração tem sido assim. Então entregue seu coração, meu amado, minha amada, diante do Senhor. E clame a Ele, peça: Senhor, muda o meu coração. Essa é a hora de você falar para o Senhor o que você quer, o que você quer que Ele faça. Você já ouviu, você já viu. Então somente diga isso a Ele: Senhor, muda o meu coração, muda a minha motivação, Deus. Eu não quero vir à igreja, eu não quero ir à célula, eu não quero ir ao Tadel, não quero fazer nada para o Senhor se não for com o coração puro, uma oferta de amor ao Senhor. E aceite quando o Senhor falar que não é para você fazer algo. Aceite quando o Senhor quiser trabalhar na sua vida. Mas fale isso a Ele. Não saia daqui sem falar com o Senhor. Não vire as costas para o que Deus está fazendo e simplesmente vá embora. Eu sei que já são 9h25, mas o que custa você falar com o Senhor?
Ele está aqui, você está aí. Então feche seus olhos e diga essas palavras ao Senhor. Muda meu coração, Senhor. Muda o meu coração. Enquanto você está orando, eu quero compartilhar com você ainda algo que falou muito ao meu coração. É um destaque que o Rafael deu e o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, Caim e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Esse texto separa a pessoa e a oferta. Aceitou Caim e a sua oferta. Dois assuntos distintos. Mas rejeitou, aliás, aceitou Abel e sua oferta. Às vezes eu estou aceitando você, liderando a célula. Está aceitando tua liderança, mas não está aceitando você. Às vezes eu estou aceitando você cantando, tocando. Está aceitando a sua música. E por isso você abençoa as pessoas. Ele aceita a oferta, mas Deus está reprovando você. E uma palavra aqui que é uma palavra que eu gosto muito dela, do significado, e vou explicar outro dia por quê. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aquilo que o Rafael falou e destacou aqui, né? O seu semblante caiu. E isso chamou a atenção de Deus. Porque Deus falou: por que você se transtornou? Se você fizer o bem, eu também teria te aceito. Sabe o que, amados? Que parece que às vezes nós estamos fazendo bem e nós não estamos. Aquilo que o Luiz acabou de colocar aqui, amado, coração. Coração. Deus olha o teu coração. O que você é, não é o que você faz, é o seu coração. Não adianta o cara se entregar para se matar, tacar fogo no corpo por uma causa. Ele está fazendo isso para chamar atenção e ser reconhecido como mártir. Está por fora. Avalie o teu coração, amado. A palavra de Deus nos desperta sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque ali estão as fontes da vida. Reavalie teu coração. Por isso que eu disse para você continuar orando, conforme o Luiz pediu, e eu queria falar isso com você enquanto você estivesse orando. Veja bem o teu coração. Eu tenho trabalhado com muitas pessoas em que, no meio do aconselhamento dela, ou mesmo na empresa dela, eu digo para a pessoa: você tem que mudar essa atitude está errada, mas a pessoa quer continuar com a atitude dela. Nós aconselhamos alguma pessoa e diz: você tem que aniquilar o teu eu, o problema está em você. Fulano está errado, mas o problema está em você. Enquanto você não corrigir, o fulano não vai mudar com você, porque ele não está te atacando, ele está apenas tendo uma reação diante do teu comportamento. Amado, e como é duro alguém falar para nós: o problema está em você. O problema está em você. E a parte mais difícil no aconselhamento, né? É olhar para alguém e falar: o problema está em você. É difícil a gente ter coragem, irmãos. Mas nessa noite o Senhor te diz, e diz para muitos aqui: não adianta ficar transtornado, não. O problema está em você. Haja bem, que Deus vai abençoar as tuas atitudes. O problema está em você. Veja os problemas que estão em você. Pare de botar culpa. Ah, mas é que o outro supera. Não, tem nada a ver com o outro. O problema de Caim não era Abel. O problema de Caim era Caim. O meu problema sou eu mesmo. Então muitas vezes Deus aceita a minha oferta. Muitas vezes Deus me usa por misericórdia a quem está me ouvindo. Mas a mim o Senhor reprova. E quando eu chego em casa o Senhor me arrebenta. Tenha essa consciência. Feche teus olhos agora, amado, e encare a tua consciência em nome de Jesus. Chega de botar pano quente. Chega de arrumar desculpas, justificativas, fugas. Se o problema é você, o problema é você. Pronto. E Jesus quer mudar você. Ele não quer que você saia daqui com culpa. Quer que você saia aqui liberto de si mesmo. Liberto do teu orgulho. Liberto da tua vaidade, da tua soberba. Chega de ficar lustrando o teu ego. Está na hora de reconhecer os teus erros. Grande parte dos problemas que você tem são frutos das tuas atitudes, frutos de escolhas erradas que você fez. E o que aconteceu? Excelente essa colocação que o Rafael fez aqui. O cara fez errado, teve consequência. Ele não reagiu bem diante da consequência dele. Amado, você já está colhendo o que plantou. Ainda quer se rebelar diante dessa colheita? Pelo amor de Deus.
caia na consciência, mude o teu rumo. O problema está em você. Peça perdão ao Senhor pelas suas atitudes. Peça perdão ao Senhor por você não estar lá na frente, não estar melhor, não estar mais edificado, não estar mais maduro, não ter mais poder de Deus, não ser mais reconhecido. A culpa não é de Deus não, irmão, e nem das pessoas que estão perto de você. Ninguém te impede de ser o que Deus te chamou para ser. Ninguém te impede de varar as madrugadas na presença de Deus. Na área acadêmica, ninguém te impede de você estudar em casa a madrugada toda. Ninguém te impede de se aperfeiçoar no seu trabalho. Ninguém te impede de ser humilde e perguntar a todo mundo na sua empresa como é que funciona isso e aquilo. Mas você é arrogante e esse teu comportamento tem bloqueado as suas conquistas. Mas Deus não quer que você saia do Éden, que é o lugar da presença de Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta noite, por esta palavra. Ó Senhor, eu acho que teria outras maneiras mais gentis de o Senhor falar comigo, sem precisar me esmurrar nessa noite com a tua palavra. Mas obrigado, Deus, porque eu despertei. Obrigado porque nós aqui despertamos nesta noite. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor não aceite somente a nossa oferta, mas que o Senhor aceite a nossa vida diante do Senhor. Que nunca venhamos a ouvir que o Senhor não aceitou nem a mim, nem a minha oferta, nem a mim, nem meu ministério, nem a mim, nem a minha liderança. Quantas vezes os líderes compartilham os frutos do seu ministério, mas o Senhor os reprova. Nós queremos ser aceitos antes do Senhor primeiro. Primeiro queremos uma vida aceitável diante do Senhor, para então oferecer ao Senhor o nosso ministério e os nossos dons. Obrigado, Pai, por esta palavra. Leva-nos na tua paz, nos dê uma semana de vitória. Guarda a nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, pelo menos o coro aí. Eu quero que você cante neste momento em nome de Jesus. E aí você já está liberado para ir embora. Não saia daqui sem abençoar muita gente não, tá? Tem muita gente que vem aqui na esperança de receber um abraço e uma palavra de bênção. Não resolva problemas depois do culto. Só saia para abençoar a vida das pessoas. Vamos lá? Guarda o meu coração, ó Deus.